E no vídeo de hoje eu contarei a vocês tudo o que eu li no mês de janeiro de 2022. Já iniciei o mês aí lendo Machado de Assis com o seu romance A Mão e a Luva. Inclusive já a resenha aqui no canal, sempre que houver resenha eu deixarei o link ali na descrição. Bom, nesse livro nós vamos acompanhar a típica história de um amor que vai enfrentar obstáculos porque ele faz parte da primeira fase de Machado, que é a fase considerada romântica ou de amadurecimento. Então nós temos aqui a personagem principal, que é uma moça muito forte, que se chama Guiomar. Inclusive, eu falei muito dessa construção da personagem feminina, tanto nesse livro quanto na obra de Machado de Assis, de forma geral, porque eu acredito que as mulheres machadianas, elas têm algo ali que precisa ser destacado. Então confiro aquela resenha. Bom, mas de forma geral eu gostei desse livro, achei um livro bem interessante, irônico, é claro, né? Sabemos que Machado jamais escreveria uma história de amor apenas por escrever, então é claro que há várias críticas por trás, mas não é o meu favorito do Machado, não, de forma alguma se tornou, não chegou nem perto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas conforme eu já comentei também por aqui, o Machado é um dos meus autores favoritos do Brasil, então eu quero ler tudo que ele escreveu, tanto os romances como também os contos. Não me interesso muito pelas crônicas, mas quem sabe depois que eu ler todos os romances, todos os contos, aí também vou dar uma olhadinha nelas. É um livro curto, ele tem cerca de 130 páginas e eu li nessa edição da Martin Claret e eu gostei dessa edição. Ela tem um glossário ali explicando várias palavras daquela época que não são mais tão usadas hoje. Tem apresentação, tem pós-fácil ali de dois professores universitários que estudam a obra do Machado, então está bem completinho. Na sequência, eu li o livro O Cão dos Baskerville, que inclusive também já tem resenha aqui do canal. Olha só que orgulho, as duas primeiras leituras já estão por aqui. E esse livro foi o meu favorito do Sherlock Holmes. Com certeza é a melhor história dele que eu já li até hoje. E também do Watson, porque na verdade nós temos aqui como protagonista nosso querido Watson, que inclusive gosto mais do que do Sherlock. E aqui nós tivemos a oportunidade de conhecer o Watson mais a fundo, pois ele não é ali somente o narrador da história, como também ele escreve o seu diário, como também ele é que vai investigar esse caso lá, amando de Sherlock Holmes, enquanto Sherlock está resolvendo outras coisas. Então, nós temos aqui uma premissa também muito interessante, porque de início dá essa ideia de que é algo sobrenatural. Só que aí nós ficamos pensando, mas como assim Sherlock Holmes, um detetive, uma pessoa tão ligada aos fatos, vai estudar algo sobrenatural? E aí essa premissa já te deixa preso. Bom, dizem que há muito tempo havia um homem chamado Hugo Baskerville, que era muito rico e muito cruel. E aí ele sequestrou uma jovem moça e ela tentou fugir, e na sua fuga ela tentou atravessar o pântano que ficava ali nas redondezas da mansão, e ele foi atrás tentar pegar ela de volta, só que nessa tentativa uma fera, como se fosse um cão com olhos demoníacos, teria matado o Hugo. E reza a lenda que essa fera persegue os homens da família até os dias atuais. E aí o que acontece? Parece uma lenda, porém Charles Baskerville, que era o atual dono da mansão, o herdeiro ali, é encontrado sem vida diante do pântano, ou seja, perto de onde teria acontecido aquela coisa com a fera e com o Hugo Baskerville. E ao lado de Charles Baskerville é encontrado um sinal de uma pata. E aí o que acontece? Sherlock Holmes ele não iria se envolver nessa história, porque parece algo ali meio sobrenatural, só que aí vai ter um novo herdeiro que está chegando nessa mansão, que é o Henry Baskerville. E o médico da família fica muito preocupado com ele, vai atrás do Sherlock, pedir para o Sherlock investigar para que pelo menos o Henry ele fique seguro. Então o Sherlock manda o Watson acompanhá-lo até essa mansão dos Baskerville, que fica num lugar retirado na Inglaterra, e eu fiquei apaixonada pela descrição das paisagens e tudo mais. Eu gosto quando há poucos personagens e que o lugar é um lugar pequeno e que você consegue então conhecer mais desse espaço, conhecer mais dessas pessoas. Então eu adorei esse livro. Esse livro é um pouquinho maior, ele tem cerca de 250 páginas, mas é uma leitura muito rápida. Você não consegue parar de ler em alguns capítulos. E esse livro eu li na edição da Autêntica, que conta com uma apresentação do Lourenço Casarré, que também é escritor e, se eu não me engano, tem alguns livros de literatura policial. Essa edição está incrível. Tradução de Ana Carolina Oliveira também arrasou na tradução, eu achei muito fiel ao Conan Doyle. E essa capa, essa diagramação também,
fantástica. E por fim, o último dos livros, digamos, que eu li inteiros, porque aí depois eu também li algumas coisas, mas assim, de livro inteiro mesmo foram esses 3, é Uma Confissão de Lev Tolstói. Inclusive eu aprendi no meu curso de literatura russa que a pronúncia mais próxima seria Tolstói. Mas eu não sei se eu vou conseguir falar Tolstói todo momento, provavelmente eu vou esquecer. Enfim, esse é um livro bem curtinho, ele tem 125 páginas e olha só, ele é da livraria Mundo Cristão. Quem diria que teríamos um livro da Mundo Cristão aqui neste canal? Mas temos. Esse livro é muito lindo, ele tem um corte em vermelho perfeito. E eu ganhei ele no ano passado de uma inscrita aqui no canal. Eu fiquei muito feliz, porque vocês sabem que eu sou apaixonada por literatura russa. E esse era um livro que estava na minha wishlist da Amazon, então ela mandou pra mim gentilmente. E eu fiquei muito feliz, porque é um livro aí que, além de ser Tolstói, ele tem uma tradução e apresentação do Rubens Figueiredo bem esclarecedora, várias notas ali, que nós conseguimos, a partir dele, entender mais a obra literária do Tolstói também, mesmo esse sendo um livro de não ficção, que é um livro que vai retratar ali, de certa forma, toda a angústia que o Tolstói sofreu nesse momento que ele estava ali, de certa forma, em conflito com a noção de fé, com o sentido da vida, que ele estava à beira do suicídio. Então nós vemos ali um Tolstói muito aberto, que de certa forma também nos lembra de alguns personagens. Por exemplo, eu senti muito a morte de Ivan Ilitch aqui, sabe? Eu consegui entender melhor aquele livro, aquela agonia diante de um sentido da vida não encontrada. Ainda não há resenha desse livro aqui no canal, mas teremos em breve. Então esse livro não é um tipo de livro aí que você vai amar, porque ele não tem a questão literária, a questão de uma história fictícia que vai te chamar a atenção, mas eu achei muito interessante para conhecer um pouco mais de um autor cuja literatura muito me interessa. E agora vamos então para os contos que eu li nesse mês. Como vocês já sabem, porque eu já anunciei em todo lugar do universo, eu estou fazendo a mediação de um clube de leitura de contos. E, inclusive, caso alguém aí tenha interesse, basta entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tainarales@gmail.com. Temos encontros quinzenais para discutir contos insólitos. Então, todos os contos desse mês foram contos ali que tem um pezinho no sobrenatural ou no estranho. E vou pegar o livro aqui agora para mostrar para vocês. Um deles, então, foi do livro da Lídia Fagundes Telles, que é esse livrão aqui, que tem todos os contos dela, mais de 750 páginas de Lídia, que foi o conto As Formigas. E eu amei esse conto, eu gostei mais dele do que de Venha Ver o Pôr do Sol, que eu acredito que é o mais famoso da Lídia. Fiquei assim apaixonada pelas teorias que ele pode nos trazer. Nós acompanhamos ali nesse conto As Formigas a história de duas estudantes que elas alugam um quarto em um sobrado antigo e a dona mora então no primeiro andar com um gato, só os dois ali, e o andar de cima consiste no quarto das meninas. E logo quando elas chegam, essa dona conta para elas que ali morava um antigo inquilino que estudava medicina e ele havia deixado uma caixa com ossos de um esqueleto de um anão. E uma das meninas também estudava medicina, então ela ficou bastante interessada, só que coisas estranhas começam a acontecer com esses ossos. Vale muito a pena ler esse conto. E se vocês já leram, contem pra mim se gostaram tanto, porque eu adorei. Agora também lemos nesse mês 2 contos dessa outra coletânea aqui, que é a coletânea Medo Imortal da Dark Side Books. Então, nós lemos 2 contos de Júlia Lopes de Almeida, uma escritora nacional também incrível. Nós lemos então o conto Os Porcos, que é um conto muito forte, muito impactante, muito potente, sabe? E ele realmente te deixa assim de boca aberta, sobretudo no final. Mas eu não vou contar o final, porque nesse canal é tudo sem spoiler. Então nós vamos acompanhar ali a história de uma menina que ela fica grávida do filho do patrão da fazenda ali na qual ela morava com a sua família. Todos ali eram empregados de uma família de uma classe bem mais baixa. E é claro que esse filho do patrão não vai assumir esse bebê, não vai assumir ela. E aí o que acontece? O pai dela, ele ameaça jogar esse bebê para os porcos quando ele nascer. Então nós vamos acompanhar o anseio dessa jovem, o medo, a angústia que ela vai sentindo no momento em que essa gravidez vai ficando cada vez mais evidente e que esse bebê está para nascer. É angustiante. E ainda, dentro desse livro também, lemos o conto O Caso de Ruth, que é mais um conto da Júlia Lopes de Almeida, e é um conto assim muito forte também,
Então nós até conversamos no encontro do grupo do clube de leitura o seguinte, o quão às vezes é clichê dizer isso, mas nesse caso é indispensável, porque ela de fato ela era uma mulher à frente de seu tempo, porque temas que ela trazia naquela época, como em um caso de Ruth, são ainda hoje considerados tabus, ainda hoje não são trazidos, lidos, debatidos de forma assim ampla. E aqui, em o caso de Ruth, nós vamos acompanhar a história de uma jovem, uma adolescente ali que está prestes a se casar. Só que ela tem um segredo muito amargo que ela carrega com ela. E aí nós vamos ver que até essas famílias que parecem perfeitas, elas têm segredos macabros. E nós vamos ver na Ruth também uma figura de uma pessoa que carrega uma culpa que não é sua. Bom, pessoal, então esses foram os 3 contos que eu li inteirinhos aí no mês de janeiro. E também já mostrei antes deles os romances. E aí eu também comecei a ler o livro O Pequeno Príncipe em francês, porque eu sou uma estudante iniciante de francês, mas eu não terminei, li somente 30 páginas, então vai ser uma leitura aí que vou dar continuidade em fevereiro. E aí eu não fiz vídeo para os lidos de dezembro, e deixa eu explicar por quê. Há um motivo razoável para isso. É que alguns dos lidos de dezembro, eles apareceram ali naquele vídeo que eu fiz de melhores leituras do ano. Eles já tinham resenha no canal, aí eles apareceram de novo naquele vídeo de todos os livros que eu li no ano, e eu achei que seria muito repetitivo de novo falar deles, tá? Então eu vou só falar do nome deles aqui pra vocês. Diário de um Homem Supérfluo, que se tornou aí uma das minhas novelas russas favoritas, e é de Ivan Turgenev. Depois, Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, que é um clássico dos clássicos aí da literatura mundial, também já a resenha. Terra Úmida, da Miriam Scott, que foi um livro de literatura contemporânea que eu li, que eu adorei. Inclusive, teremos uma entrevista com a Miriam aqui no canal em breve. Depois eu li O Homem das Três Cicatrizes, que foi um romance folhetinesco, publicado mais de 50 anos atrás, de autoria de 10 autores brasileiros, que o escreveram em conjunto, cada um escreveu um capítulo, foi bem legal também. Depois eu li aí um livrinho de férias, que foi O Adulto, da Gillian Flynn, e achei legal, na verdade, quase que um conto, só que ele tem 60 páginas. Assim, nem se compara aos outros livros dela, Garota Exemplar, Sharp Objects, mas foi legalzinho. E por fim li Laranja da China, um livro aí do Alcântara Machado, já tem resenha para ele aqui no canal também. Alcântara aí que foi um autor muito importante na modernidade brasileira. Então esses foram os 6 livros que eu li no mês de dezembro. Aí de contos eu li A Igreja do Diabo e A Cartomante, ambos de Machado de Assis, e ambos que eu li para o clube de leitura. E agora sim, então estamos aí com os vídeos organizados. Já falei para vocês então que eu li em dezembro do ano passado, que eu li em janeiro desse ano. Espero que as leituras do mês que vem também sejam ótimas. Curtam o vídeo se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e vejo vocês na próxima!